Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Mais uma aula de sociologia. A gente vai continuar com a temática da Escola de Frankfurt, tá? Que eu iniciei na semana passada, tá? E aí a gente vai entrar numa outra temática ainda na Escola de Frankfurt. Só que fazendo um adendo, a escola de Frankfurt pode cair tanto em sociologia quanto em filosofia. Não estou aqui querendo entrar na disciplina de filosofia, é só uma dica para vocês saberem, caso vocês queiram procurar, caso vocês queiram saber mais, tá bom? Porque tem conceitos que são pertinentes às duas áreas, tá? Principalmente quando se trata de ideologia. É um conceito que está presente nas duas disciplinas, então fica um pouco difícil dizer o que é sociologia e o que é filosofia, por isso que eu estou dando essa palhinha. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Aqui, achei. Bom, voltando aqui rapidamente à Escola de Frankfurt, fazendo um pequeno retrospecto, né? Vou aumentar aqui só um minutinho. Os teóricos, né, de Frankfurt, eles principalmente eles criticam essa, digamos, é uma promessa do iluminismo, de que a razão guiaria a civilização humana de um modo geral, tá? Como se todas as sociedades, todas as culturas, todos os países fossem passar pelo processo civilizatório, tá? Que tem como guia a racionalidade humana, o bom senso, tá? Que pensaria nas questões humanitárias, como viver com dignidade, como permitir que todo ser humano pudesse exercer uma vida digna, plena em suas potencialidades, com acesso à saúde, educação, a todas as invenções tecnológicas e científicas que o pensamento ou que a racionalidade pudesse oferecer à humanidade. No entanto, né, esses pensadores viram que não foi isso que se concretizou no início do século XX, tá? A racionalidade, por exemplo, e um pouco parte do pensamento científico escravizou os negros africanos e estabeleceu a escravidão moderna, tá? Muito baseada nos pressupostos do positivismo, que é uma corrente de pensamento, em tese, altamente racional e científica, tá? Vimos também que o Holocausto dos judeus foi produzido muito em parte pela ciência, tá? Ou pelo pensamento científico, tá? Hitler ele tinha uma equipe e muito forte de cientistas que faziam inclusive experimentos com gêmeos, com seres humanos, testando, tira um braço, bota uma perna, fazendo coisas. Era bem assim mesmo, tá? É uma coisa horrenda e altamente cruel. Existiu de fato, tá? É um pensamento científico que produziu isso, ao invés de produzir a igualdade, promover
a igualdade, a vida digna, tá? E essa é a grande crítica dos teóricos da escola de Frankfurt, tá bom? Aí nós vimos esse elenco, né, de itens, né, que eles elaboram sobre a crítica a esse pensamento racionalizado, que muitas das vezes, embora racional, é ideológico, né, privilegia uma certa visão de mundo e um modo de vida, beleza? E aqui é nosso querido Calvin fazendo uma piada, né, sobre a vida inteligente. Nós já vimos isso, mas estou só fazendo um en passant para vocês não perderem aqui o raciocínio. E a razão instrumental, né, criticada por Adorno, é criada, né, termo cunhado por Adorno e Horkheim, tá? Eles alegam que essa lógica proposta pela razão técnica é fria e quantificadora, tá? Tendo sido hipertrofiada pelo desenvolvimento do industrialismo e do homem, do ser humano capitalista. Então, esse pensamento do tecnicismo vai se alastrar nas sociedades como um todo, tá bom? E o efeito desse fenômeno seria o fim do pensamento criativo, do pensamento reflexivo, do pensamento questionador, tá? Ou da pessoa que é livre pensadora, beleza? Por exemplo, o pensamento de você sempre analisar a coisa, se é bom ou se é ruim, se vale ou não vale, se funciona ou não funciona. Por que eu vou estudar isso se eu não vou usar isso? Por que fazer tal coisa se eu não vou ter um ganho? O pensamento utilitarista também rege essa lógica tecnicista colocada criada, elaborada por esse conceito de razão instrumental de Adorno e Horkheim. Lembrando que a professora não sabe dizer direito esse nome, Horkheim, então não sei se está correto a pronúncia. Tá bom? Então, ela vai sempre utilizar números, tá? É um pensamento preso ao pensamento imediatista, ao ganho que se tem, tá bom? E isso foi um dos pensamentos que regeu o nazismo e o fascismo na Alemanha e na Itália, respectivamente. Enfim, e aí nossos pensadores, aqui fazendo uma guinada, eles se pegam, né? Eles se apegam a essa análise, a essa reflexão de que tudo, de alguma maneira, é industrializável, produzível, quantificável, vendável e consumível, e eles vão analisar a cultura. E por que os caras vão analisar a cultura? Esta é uma pergunta fundamental de se fazer. A cultura, ela é o ser humano, tá? É o ser humano. Isso que nos torna humanos. Isso que nos diferencia dos animais, tá? E aí eles vão falar que através da cultura é que você não, que os seres humanos, né, fazendo uma abstração teórica e metodológica aqui, é na cultura que se passam os grandes valores de como se deve viver, do que devemos temer, ou seja, rejeitar, o que
se torna tabu, ou seja, não vamos lá ali, não vamos praticar aquilo, não vemos aquilo, rechaçamos e proibimos. É o tabu, né? Pensado por Durkheim antes do Freud, tá? E o que aceitamos, o que gostamos, o que dizemos que é prazeroso, e o que praticamos, o que deve ser feito, ou o que deve ser esperado de um ser humano, tá? Beleza? Por isso que eles vão pensar a cultura. E aí eles vão analisar uma coisa muito interessantinha aqui, ó. Se liga. Então, a cultura, eles vão pensar, ó, se tudo está sendo industrializável, produzível, consumível e vendável, o que a gente chama de cultura de massa, que é reproduzido socialmente por grandes meios de comunicação, claro que a época de 30, né, entre 30 e 50, era rádio e TV, jornal também, impresso, tá? Seria uma cultura de música, né? Música, principalmente música, e um pouco de filme. É chamado de cultura de massa, porque consegue atingir um número grande de pessoas, tá? E aí a cultura de massa, ela tem uma identidade, ela está atrelada a um local, ela está atrelada a um território, a uma época, a um grupo social, beleza? É interessante estudar cultura de massa. Só que essa galera de Frankfurt, mais uma vez, eles invertem a lógica. Eles começam a dizer: olha só, cultura de massa, o que a gente está vendo é cultura de massa, não. O que a gente está vendo é indústria cultural. Por que indústria cultural? Então, a gente pode fazer uma definição. Será um sistema político e econômico que tem por finalidade produzir bens culturais, tais como filmes, livros, músicas, novelas, TV, como mercadoria. Então, você vai ver uma novela como uma mercadoria. Você vai consumir como mercadoria. Um quadro como mercadoria. Uma música, mercadoria. Um filme virou mercadoria, tá? Isso seria uma estratégia de controle social. Todo mundo consumindo o mesmo produto. Todo mundo pensando igual. Todo mundo achando que uma música é legal porque foi produzida pela indústria cultural e chega a todo mundo. E essa música, obviamente, ela não é desprovida de ideologia, de um caráter ideológico. Esse caráter ideológico significa o quê? Que passa uma visão de mundo que diz como nós temos que nos vestir, como nós temos que pensar, tá? Ou seja, programa a nossa mente. Como nós temos que nos relacionar com outro indivíduo, como devemos nos colocar socialmente, como devemos amar, sentir, estabelecer os nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos afetivos, tá? É uma programação mental. Se vocês perceberem bem, até a década de 90, a década de 80, o samba, um dos temas do samba eram variados. Existia amor, paixão, sexo, dinheiro, inflação, a vida na cidade, uma série de temáticas. Na década de 90 vem o funk carioca, né? Vamos botar aqui, localizar bem, funk carioca. Que aí fala sobre como viver na favela, só que depois, quando o funk vai para a televisão, ele só fala de amor. Só love, só love. Só fala de love. Não fala mais como é viver na favela, entendeu? Tem um funk do Claudinho Bochecha que fala: pô, hoje a ponte engarrafou. Não, é do Seu Jorge. Hoje a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão estava zerado, e você crê
se quiser. Depois disso, ou seja, uma situação da vida em São Gonçalo, da vida lá depois da ponte, tá? Só que depois a gente vê que as temáticas do amor e do sexo, essa predominam, prevalecem sobre todas as outras temáticas. Ou seja, não promove uma reflexão na mente do indivíduo, do ser humaninho social, tá? É uma tratorada em pensar em outras temáticas, pensar política, pensar a família, pensar a escola, pensar a cidade onde se vive. Músicas têm temáticas variadas, e nesse caso, nós vemos uma enxurrada de músicas atualmente que só falam de amor e sexo, amor e sexo, amor e sexo. Muito difícil. Uma música que foi produzida pela indústria cultural não tratar dessas temáticas. Quase impossível, eu diria, tá? Enfim, então, a arte aqui, ó, para que a indústria produza muito, é necessário que se venda muito. Para vender muito, as pessoas precisam comprar muito. Então, nós temos uma outra ideologia, além da formatação, né, mental que nós temos a formatação do consumo excessivo. Temos sempre que consumir, tem o hit do verão, tem o hit do carnaval, tá? Em termos de música. E também temos, né, uma grande temática que muitas das vezes não percebemos, é o famoso passa batido, que são, no cinema, os filmes de herói. Aí, ó, galera. Todo aninho, se bobear 2 vezes no ano ou mais, nós temos filmes de super-herói e uma enxurrada de séries tratando de herói. Mesmo quando esta série tem representatividade. Aqui, ó. A representatividade também virou um consumo. Tá? A representatividade aqui, ó, de mulheres, por exemplo, e temas relacionados ao racismo ou antirracismo, no caso, também vira consumo. Ah, professora, a senhora está criticando um filme que trabalha, que dá visibilidade à população afrodescendente? Não necessariamente, só estou lembrando que trabalhamos numa programação mental. Vemos blusas de revolucionários da década de 60 e 70 em torcidas organizadas. Será que existe alguma espécie de reflexão, pensamento questionador ou pensamento crítico acerca disso na hora desse consumo? Seja qual temática, de gênero, de raça, etnia, enfim. Então, vamos pensar que o cinema. Com o avanço do capitalismo no mundo contemporâneo, o lazer passa a ser moldado pelas diretrizes culturais mercadológicas. Beleza? A diversão tornou-se uma extensão do trabalho, envolvendo relações de interesse, de dinheiro e de disputa, tá bom? Então, nós temos aí que a Escola de Frankfurt critica a comercialização também desse bem cultural, que seria o cinema, beleza? Enfim, aí, que é uma crítica que a Escola de Frankfurt faz muito, e que nós temos um cara muito bem, um artista nova-iorquino chamado Andy Warhol, que trabalhou muito teve uma sacação ótima, que é trabalhar a questão da reprodutibilidade na arte, tá?
O que a escola de Frankfurt faz? Ela diz que a arte vira um produto, e aí o produto, né, a arte, perde a essência de obra de arte. Essa essência, digamos assim, ela traz consigo o impacto da obra de arte. Aquela obra de arte causa um impacto em quem está vendo, seja ela um quadro, seja ela um filme, seja ela uma música, tá? Esse impacto, muitas das vezes, produz a observação, a questão da admiração, o tempo de se olhar aquela obra e o tempo e o substrato mental que causa uma reflexão. Se perde, tá? Quando a arte vira um produto, se perde essa essência, tá? Quando se torna um consumo, o consumo está atrelado ao status, ao pertencimento de uma classe ou um grupo social, tá? E a reprodução em si, como nós podemos ver na arte, num quadro do Romero Brito, tá bom? E também, voltando ao termo, quando a obra de arte está nessa questão da reprodutibilidade, ela traz consigo uma ideologia, que seria uma transmissão, tá, de valores sociais e culturais, podendo ser também religiosos, crenças, transmissão do modo de se ver ou de se enxergar o mundo, modo de se enxergar no mundo, um modo e um estilo de vida de uma determinada cultura, podendo ser um país, ou de uma classe social. Ou seja, a obra de arte pode transmitir valores de uma determinada classe, valores culturais de um determinado país, valores culturais de um determinado grupo social. Beleza? E aí, tá? Botei referência do livro, né? Obra de arte na sua era da reprodutibilidade técnica, tá? Que aí, mais uma vez, eles reforçam essa questão da essência, porque a arte, a obra de arte, ela não se reproduz. Ela é geralmente uma peça única, no sentido de que aquela reflexão, aquela pessoa, aquele indivíduo produziu, fez aquela obra de arte num determinado tempo, com uma determinada reflexão, para gerar determinado impacto. Por isso que eles rechaçam essa reprodutibilidade de Romero Brito, tá? Claro que, gente, eu estou fazendo aqui uma analogia, né? Escola de Frankfurt, os caras não estavam vivos para ver o Romero Brito, mas fazendo as analogias aqui necessárias, possíveis, digamos assim. E aí, para vocês terem, se impactarem, né? Com essa questão da reprodutibilidade, né? Eu botei o teto da Capela Sistina, que demorou anos e anos e anos para ser feito, produzido pelo Michelangelo, né? Com afrescos, né? O que é a massa e a tinta fresca, ainda ele pintando em cima. E o Romero Brito, que é um carimbo, né? Você carimba, boom, silk screen, se bobear. Faz 30 desses em 1 minuto. Qual foi a reflexão, qual o impacto que gera, qual a reflexão que gera no indivíduo. Tá? Beleza? Bom, é claro que também, muitas das vezes, é óbvio que a gente só consegue, ou vocês só conseguem entender isso quando eu trago uma foto da Capela Sistina e eu já estou fazendo uma reprodução dessa obra de arte, tá? Mas, no caso, não é uma reprodução para um consumo em escala, em larga escala, tá? E não é para ganhar, não é para ser vendável, é para o conhecimento. Nesse caso, existe uma possibilidade de democratização da arte, para vocês entenderem essas diferenças entre obra de arte e reprodução de arte. Tá bom?
E aqui eu trago um link que vale a pena vocês conhecerem 30 museus de forma, mesmo que virtual, vale a pena. Tem até o Louvre aí. Dá para dar um tour, fazer um rolezinho no Louvre de grátis e ver umas obras de artes únicas, sem essa reprodutibilidade da indústria cultural. Enfim, espero ter contribuído nos estudos. Qualquer dúvida, provocação, pensamento, troca de ideias, estou à disposição. Bebam água e se hidratem. Até a próxima.